Pense por um momento na jornada de um homem que foi escolhido por Deus para ser rei, mas que enfrentou inúmeros desafios e provações ao longo de sua vida. Imagine as lições de fé, glória e redenção que podemos aprender com ele. Hoje, vamos explorar a vida do rei Davi e descobrir como sua história pode transformar nossa compreensão da história divina. E acredite, a última revelação será a mais poderosa de todas. Olá, queridos irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Eu sou seu irmão, do canal Segredos da Bíblia. Sabedoria, fé e profecias. Que Deus derrame bênçãos e vitórias sobre você e sua família. Hoje, vamos mergulhar na vida do rei Davi, um homem que foi escolhido por Deus para liderar o povo de Israel e que nos deixou um legado de fé, glória e redenção. Se você está assistindo pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever no canal Reflexões Bíblicas, deixar um like, comentar e compartilhar este vídeo. Prometo que as revelações que faremos aqui podem mudar a forma como você compreende a história divina. Antes de começarmos, vamos fazer uma breve oração. Levante suas mãos e feche os olhos. Senhor Deus, nós te agradecemos por este momento. Que o Senhor abençoe a vida de cada pessoa que está assistindo. Que o Senhor abra nossa mente e nosso entendimento para compreender sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. A história do rei Davi é uma das mais ricas e complexas da Bíblia. Davi foi um pastor de ovelhas que se tornou um dos maiores reis de Israel. Sua vida é um exemplo de como Deus pode usar qualquer pessoa, independentemente de sua origem ou circunstâncias, para realizar seus propósitos. Vamos explorar alguns momentos-chave da vida de Davi e ver como eles se conectam com nossa própria jornada de fé. Primeiro, vamos voltar ao momento em que Davi foi ungido como rei. Em primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículos 1 a 13, vemos que Deus enviou o profeta Samuel para ungir um novo rei entre os filhos de Jessé. Jessé apresentou seus filhos mais velhos, mas Deus disse a Samuel que nenhum deles era o escolhido. Finalmente, Davi, o filho mais novo, foi chamado. Ele era apenas um pastor de ovelhas, mas Deus viu algo especial nele. Davi foi ungido como rei e o Espírito do Senhor veio sobre ele com poder. Essa história nos ensina que Deus não olha para as aparências externas, mas para o coração. Davi não era o mais forte ou o mais experiente, mas ele tinha um coração puro e uma fé inabalável. Isso nos lembra que, independentemente de nossas circunstâncias, Deus pode nos usar para realizar grandes coisas. Agora, vamos avançar para um dos momentos mais famosos da vida de Davi, sua batalha contra o gigante Golias. Em primeiro livro de Samuel, capítulo 17, vemos que Davi, ainda jovem, enfrentou o gigante com coragem e fé. Ele não tinha armadura nem espada, apenas uma funda e 5 pedras. Mas ele confiou em Deus e venceu o gigante. Essa vitória não foi apenas uma demonstração de coragem física, mas de fé e confiança em Deus. Davi disse a Golias: "Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado." Essas palavras nos mostram que quando enfrentamos desafios, devemos confiar em Deus e saber que Ele está conosco. A vida de Davi também nos ensina sobre a importância da gratidão e da adoração. Em muitos dos salmos que ele escreveu, vemos sua profunda gratidão a Deus e seu desejo de adorá-lo. No Salmo 100, Davi nos convida a entrar em sua presença com ações de graças e a adorá-lo com cânticos de louvor. Essa atitude de gratidão e adoração é algo que devemos cultivar em nossas próprias vidas. Mas a história de Davi não é apenas de vitórias e glórias. Ele também enfrentou momentos de tentação e falha. Em segundo livro de Samuel, capítulo 11, vemos que Davi cometeu adultério com Batseba e mandou matar seu marido.
Urias. Esse foi um momento de grande pecado e fraqueza, mas também um momento de redenção. Davi se arrependeu profundamente de seus pecados e buscou o perdão de Deus. No Salmo 51, ele clama: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Essa história nos lembra que todos nós somos falíveis e que às vezes caímos em tentação. Mas, assim como Davi, podemos nos arrepender e buscar o perdão de Deus. Ele está sempre pronto para nos perdoar e nos restaurar. Se você assistiu até aqui, diga nos comentários: eu estou comprometido com a verdade que é a palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 7. Parte 2. A glória e os desafios do reinado de Davi. A vida de Davi é repleta de momentos de glória e desafios. Após ser ungido como rei e vencer Golias, Davi enfrentou muitas batalhas e provações. Em 2º livro de Samuel, capítulo 5, versículos 1 a 5, vemos que todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e o ungiram como rei sobre todo o Israel. Esse foi um momento de grande unidade e celebração para o povo de Israel. Davi reinou sobre Israel por 40 anos e durante seu reinado ele trouxe paz e prosperidade ao povo. Ele conquistou Jerusalém e a estabeleceu como a capital de Israel. Em 2º livro de Samuel, capítulo 6, vemos que Davi trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém com grande alegria e celebração. A Arca da Aliança era um símbolo da presença de Deus entre o povo, e trazê-la para Jerusalém foi um ato de grande significado espiritual. Mas o reinado de Davi não foi apenas de glória e vitórias. Ele também enfrentou muitos desafios e provações. Em 2º livro de Samuel, capítulo 15, vemos que Absalão, filho de Davi, se rebelou contra ele e tentou tomar o trono. Esse foi um momento de grande dor e traição para Davi, mas ele confiou em Deus e buscou sua orientação. Davi disse: ó Senhor, eu clamo a ti, apressa-te em me ajudar, inclina os teus ouvidos à minha voz, quando a ti clamo. Essas palavras nos mostram que mesmo em momentos de grande dificuldade, devemos confiar em Deus e buscar sua ajuda. A história de Davi também nos ensina sobre a importância da sabedoria e do discernimento. Em muitos momentos de sua vida, Davi buscou o conselho de Deus e de homens sábios. Em 1º livro de Crônicas, capítulo 28, versículos 1 a 8, vemos que Davi reuniu todo o Israel e falou ao povo sobre a importância de seguir os caminhos de Deus e de buscar sua vontade. Davi disse: e agora, na presença de todo Israel, a Assembleia do Senhor, e na audiência do nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, para que possais possuir esta boa terra, e a deixeis por herança a vossos filhos depois de vós, para sempre. Essas palavras nos lembram da importância de seguir os caminhos de Deus e de buscar sua vontade em nossas vidas. Mas a vida de Davi também nos ensina sobre a importância do perdão e da reconciliação. Em 2º livro de Samuel, capítulo 19, vemos que após a morte de Absalão, Davi chorou amargamente por seu filho. Ele disse: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Essas palavras nos mostram o profundo amor de Davi por seu filho, mesmo após a traição. A história de Davi nos ensina que mesmo em momentos de grande dor e traição, devemos buscar o perdão e a reconciliação. Deus é um Deus de amor e misericórdia, e Ele nos chama a seguir seu exemplo. Se você está gostando deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Segredos da Bíblia, Sabedoria, Fé e Profecias. Deixar um like, comentar e compartilhar. Os segredos que estamos revelando aqui podem mudar a forma como você compreende a história divina. Parte 3. A redenção e o legado de Davi. A vida de Davi é uma jornada de fé, glória e redenção. Após enfrentar muitos desafios e provações, Davi encontrou redenção e deixou um legado duradouro para o povo de Israel.
Em segundo livro de Samuel, capítulo 24, vemos que Davi cometeu um pecado ao ordenar um censo do povo, o que desagradou a Deus. Mas Davi se arrependeu profundamente e buscou o perdão de Deus. Davi disse: Eu pequei grandemente ao fazer isso. Agora, ó Senhor, tira a iniquidade do teu servo, porque usei de muita loucura. Essas palavras nos mostram a importância do arrependimento e da busca pelo perdão de Deus. Mesmo em nossos momentos de fraqueza e pecado, Deus está sempre pronto para nos perdoar e nos restaurar. A história de Davi também nos ensina sobre a importância da adoração e da gratidão. Em muitos dos salmos que ele escreveu, vemos sua profunda gratidão a Deus e seu desejo de adorá-lo. No Salmo 100, Davi nos convida a entrar em sua presença com ações de graças e a adorá-lo com cânticos de louvor. Essa atitude de gratidão e adoração é algo que devemos cultivar em nossas próprias vidas. Davi disse: Entrai pelas portas dele com ações de graças e nos seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome. Essas palavras nos lembram da importância de adorar a Deus e de expressar nossa gratidão por suas bênçãos. Mas a vida de Davi não foi apenas de arrependimento e adoração. Ele também deixou um legado duradouro para o povo de Israel. Em primeiro livro de Crônicas, capítulo 22, vemos que Davi fez preparativos para a construção do templo, mesmo sabendo que não seria ele quem o construiria. Ele reuniu materiais e deu instruções detalhadas para seu filho Salomão, que construiria o templo. Davi disse: Eis que em minha aflição preparei provisões para a casa do Senhor, ouro para o que há de ser de ouro, e prata para o que há de ser de prata, e bronze para o que há de ser de bronze, ferro para o que há de ser de ferro, e madeira para o que há de ser de madeira. Pedras de ônix, e pedras de engaste, e pedras de várias cores, e toda sorte de pedras preciosas, e pedras de mármore em abundância. Essas palavras nos mostram a importância de preparar o caminho para as futuras gerações e de deixar um legado duradouro. A história de Davi nos ensina que mesmo em nossos momentos de fraqueza e pecado, Deus pode nos usar para realizar seus propósitos. Davi cometeu erros e enfrentou desafios, mas ele também buscou o perdão de Deus e deixou um legado duradouro. Essa é uma lição poderosa para todos nós. Se você está gostando deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Segredos da Bíblia, Sabedoria, Fé e Profecias, e deixar um like poderoso, comentar e compartilhar com quem precisa aprender as verdades da Bíblia. As revelações que estamos fazendo aqui podem mudar a forma como você compreende a história divina. Parte 4. Lições de vida e conclusão. A vida de Davi é uma rica tapeçaria de fé, glória e redenção. Ao longo de sua jornada, ele nos deixou inúmeras lições que podemos aplicar em nossas próprias vidas. Vamos explorar algumas dessas lições finais e ver como elas podem nos inspirar e guiar. Primeiro, a vida de Davi nos ensina a importância da fé e da confiança em Deus. Desde o momento em que foi ungido como rei até suas batalhas contra Golias e outros inimigos, Davi sempre confiou em Deus. Em segundo livro de Samuel, capítulo 22, versículos 2 a 4, Davi canta: O Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza, e o meu libertador. Deus é a minha rocha, nele me refugiarei. O meu escudo e a força da minha salvação, o meu alto retiro e o meu refúgio, ó meu Salvador. Tu me livraste da violência. Essas palavras nos lembram que, independentemente dos desafios que enfrentamos, Deus é nossa rocha e nossa fortaleza. Em segundo lugar, a vida de Davi nos ensina a importância do arrependimento e do perdão. Davi cometeu erros graves, como o adultério com Batseba e o assassinato de Urias. Mas ele se arrependeu profundamente e buscou o perdão de Deus. No Salmo 51, Davi clama:
Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Essas palavras nos mostram que, mesmo em nossos momentos de fraqueza e pecado, Deus está sempre pronto para nos perdoar e nos restaurar. Em terceiro lugar, a vida de Davi nos ensina a importância da gratidão e da adoração. Em muitos dos salmos que ele escreveu, vemos sua profunda gratidão a Deus e seu desejo de adorá-lo. No Salmo 100, Davi nos convida a entrar em sua presença com ações de graças e a adorá-lo com cânticos de louvor. Essa atitude de gratidão e adoração é algo que devemos cultivar em nossas próprias vidas. Davi disse: servi ao Senhor com alegria, entrai diante dele com cânticos de júbilo. Essas palavras nos lembram da importância de adorar a Deus e de expressar nossa gratidão por suas bênçãos. Finalmente, a vida de Davi nos ensina a importância de deixar um legado duradouro. Davi fez preparativos para a construção do templo, mesmo sabendo que não seria ele quem o construiria. Ele reuniu materiais e deu instruções detalhadas para seu filho Salomão, que construiria o templo. Essa é uma lição poderosa sobre a importância de preparar o caminho para as futuras gerações e de deixar um legado duradouro. Davi disse: tudo isto, disse Davi, me foi dado escrito pela mão do Senhor, para me fazer entender todos os trabalhos deste modelo. Essas palavras nos mostram a importância de seguir os planos de Deus e de buscar sua vontade em nossas vidas. A história de Davi é uma poderosa lembrança de que Deus pode usar qualquer pessoa, independentemente de sua origem ou circunstâncias, para realizar seus propósitos. Davi foi um pastor de ovelhas que se tornou um dos maiores reis de Israel. Sua vida é um exemplo de fé, glória e redenção, e suas lições podem nos inspirar e guiar em nossa própria jornada de fé. Se você assistiu até aqui, diga nos comentários: eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 7. E por fim, se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Segredos da Bíblia, Sabedoria, Fé e Profecias, e deixar um like, comentar e compartilhar. Temos mais 2 vídeos relacionados que você pode assistir na tela final. Eles exploram outros mistérios bíblicos e continuam a nossa jornada de fé. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, faça isso agora. Procure uma igreja perto de sua casa e comece a congregar. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida e Ele quer que você faça parte de sua família.